Olá pessoal, meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a vida é insuportável e tudo é uma anestesia para suportá-la. Essa percepção de que a vida é um peso, você vai tendo ela gradualmente conforme você vai envelhecendo, vai percebendo que as coisas que você fez acabam sempre não dando certo no final. Toda aquela expectativa ao juntar algum dinheiro para comprar um carro, alguma coisa, no fim você pode perder isso sem mais nem menos, numa venda idiota aí, e você percebe que só te sobrou problemas, né? E dívidas, e essas dívidas vão tornando aí a sua vida pesada. E mesmo que você tiver uma vida, exemplo, né? Uma pessoa que nasce, a famosa pessoa que nasce em berço de ouro, que não precisa juntar dinheiro, não precisa fazer nada, ela já tem tudo na mão. Até para essa pessoa, a vida também se torna pesada, se torna entediante e todas essas coisas que vai fazendo com que ela vá se cansando da própria vida, da própria existência, né? Você sabe no que isso culmina. Mas o que eu quero dizer é que a vida é exatamente isso. A vida é o ato de você carregar este corpo até que ele envelheça e vá gradualmente se tornando mais pesado, mais difícil, até que ele não tenha mais como se mover aí e tenha que se despedir aí deste mundo. Este tempo de deteriorização do seu corpo é o peso que você tem que carregar da sua vida. Mas, claro, né, a vida não é só essa tristeza toda. Mas hoje nós estamos falando dessa percepção que muita gente tem e não está errada, de que a vida, viver é um fardo pesado. Viver é semelhante passar por uma operação cirúrgica, onde que você não vai suportar fazer isso diretamente com o médico te abrindo. Ele antes vai ter que te deixar sedado, ou seja, anestesiado. De igual maneira, o homem ele não consegue viver a sua vida apenas vegetando como uma planta, né? Bastaria o homem ficar apenas se alimentando ali, fazendo as necessidades básicas até o fim da sua vida. E ele completaria aí a tarefa de viver até morrer. Mas não é bem assim que acontece com a gente. Então, quando uma criança nasce, ela passa a receber estímulos dos adultos, através de brincadeiras, jogos. Ela vai ter uma grande etapa na escola para aprender a ler e escrever. Tudo isso daí vai ocupar o tempo dela. E o tempo de uma pessoa é uma parte da vida dela, pois a sua vida termina quando o seu tempo acaba. E que melhor jeito de chegar até o fim da vida, senão ocupando todo esse tempo que você tem com as mais diversas coisas. Então, para fugir dessa vida insuportável, você vai começar a criar muitos costumes. Vai se envolver com jogos, tanto jogando ou assistindo futebol na TV. Vai se envolver com outros, vão se envolver com o trabalho, aquela pessoa que trabalha bastante. Outros vão se envolver com esportes. Outros vão se envolver com vícios como o sexo, além da necessidade natural dele, compras e também agora, ultimamente, na sociedade, animais de estimação também. Tomam bastante tempo da pessoa, funcionando para muitas famílias como membros da família, até filhos, né, para casais que se juntaram e não pretendem ter filhos. Perceba que tudo isso que eu falei até agora são distrações, funcionam como cada qual como uma injeção de anestesia que te deixa dopado por mais algum tempo na sua vida, nessa trajetória que você ainda está vivo. Até quando essas distrações vão funcionar para você? Uma hora você vai enjoar de jogos, outra hora vai se desapontar com o seu trabalho. Não vai ter mais um físico para participar de esportes. Também, se envolver muito com sexualidade, vai acabar destruindo a sua vida antes, tanto financeira como emocional, antes da hora. Então, o que eu gostaria que você percebesse é
realmente essa frase, que a vida é insuportável e tudo que você faz hoje na sua vida é uma anestesia para deixar a vida mais suportável, o seu fardo mais leve nas suas costas. Na verdade, é uma forma de esquecer da vida, né? Tanto é que se uma pessoa começa a falar de morte, se você já pensou na sua morte, você já vai falar, não, vira essa boca para lá. Ou seja, você está evitando isso, né? Mas se a vida fosse realmente apenas você, o peso da vida e essas distrações que servem como anestesia, tudo estaria perdido e de fato todos caminhariam para uma mesma conclusão, que é, como eu ouvi na internet aí, o termo churrascar. Se churrascar, né? Se você se envolve demais com essas distrações, não há outra conclusão senão essa. Isso tudo acontece porque você tem um eu. Você tem um eu, que esse eu não é o seu corpo. E dá pra eu te ajudar a perceber isso. É simplesmente imaginar que você, hoje, caso você venha a perder aí um dedo ou um braço num acidente, é óbvio que você terá um trauma aí na sua vida, mas você percebe que você não começa a ser outra pessoa, né? Você continua sendo você mesmo. O seu eu continua intacto. Então se percebe que há algo além do seu corpo. Então a gente pode dizer que temos duas coisas. Temos um corpo físico, né? E temos uma essência, que a essência também, ela não é a sua inteligência, né? Ela ainda é acima da sua inteligência, né? Mas então vamos dizer que existe um eu do corpo e um eu da alma, da essência, do que está acima do corpo. O eu do corpo, ele é o materialismo, né? Que dessa palavra vem de materiais, de bens materiais. E todas essas anestesias que eu estava falando anteriormente, elas são aplicadas no corpo. Você vai se envolver com jogos, trabalhos, esportes, sexos, compras, animais de estimação, para satisfazer emoções corporais e satisfazer diretamente o seu corpo. E o que acontece com isso? O materialismo, ele nunca é perfeito. Então, por mais que você se envolva com essas anestesias, você será infeliz, mesmo que você tenha bastante dinheiro. O que vai acontecer se você ter bastante dinheiro? Apenas você vai melhorar aí a categoria dessas anestesias. Em vez de assistir um jogo em casa, você vai assistir no estádio, né? E assim por diante. Mas você não vai resolver, não vai tocar aí no X da questão e vai acabar chegando à conclusão de se churrascar. Se você é materialista, você vai tender a querer conquistar coisas desse mundo. Não que as pessoas não tenham que conquistar coisas aqui, tem sim, porque ajuda você a ter uma vida mais suave para o seu corpo. Ou seja, você pode estudar numa sala sem um ar-condicionado ou com um ar-condicionado e deixar ali a sensação do seu corpo com frescor. Isso daí é um bem material que você consegue aí com o fruto do seu trabalho e dessas outras anestesias aí, e que vale muito a pena. Porém, você tem que ter o cuidado de saber que isso daí são bens materiais que estão diretamente conectados ao seu corpo. E estando ao seu corpo, ele é uma das distrações que influenciam aí a sua cabeça. E o que as distrações fortalecem muito a loucura. Pois que se você viver apenas no mundo materialista, você vai tender à loucura. Por isso que você tem que se prender ao essencial também na sua vida. Outro jeito de você perceber a existência do eu é você olhar para um animal que está ali se mexendo, saltitando, se é um cachorro está latindo, e depois de um tempo, quando esse animal morre, ele não se move mais. Então, desde a antiguidade, o homem percebeu que existia algo que estava no animal, animando os movimentos dele, as ações, o brilho no olho, e no momento seguinte, a morte do animal, algo não está mais lá.
existe o corpo no chão, mas não existe alguma coisa que dava vida para aquele animal. Então, a partir daí, o homem começa a perceber que existe alguma coisa que move a vida nos animais e nos outros seres humanos, e que essa coisa, em algum momento, se desprende e sai dessa pessoa e fica apenas o corpo, né, como algo ali que foi abandonado, né, por uma alma, alguma coisa, por um eu essencial. Mas então, se a vida materialista, cheia de anestesias para suportar o peso da vida, ela é o erro, o que seria o correto então para a gente viver melhor essa fase de vida aqui difícil de passar? Vamos imaginar uma balança daquelas antigas manuais lá que tinham pezinhos para você colocar de um lado ou do outro. Digamos aí que você tenha 1 quilo dividido em 100 gramas, né? 10 pezinhos de 100 gramas. Um lado dessa balança é a sua vida corporal, a sua vida nesse mundo materialista, onde você precisa satisfazer os desejos do seu corpo. E do outro lado é a sua vida essencial, metafísica, né? Onde você tem que satisfazer os desejos que tendem mais para o lado da sabedoria do homem. O ideal é que você invista mais, coloque mais pezinhos do lado mais metafísico, mais essencial, do que do lado mais material. Porque, como bem diz vários ditados, caixão não tem gaveta. Outro ditado é: ganhou o mundo inteiro e perdeu a vida. Fazendo uma comparação de uma pessoa que vive plenamente no materialismo, e uma pessoa que é mais transcendental, que supera o materialismo, que supera o corpo, que começa a ter consciência da existência desse algo a mais além do corpo, são como os dois caminhos, né? O caminho do materialista, ele acaba na morte. Então você conquista as coisas, constrói família, e quando você morre, tudo acaba. E o que acontece? Todos nós vamos chegar um dia a morrer aí, e o que acontece no caso do materialista? Ele começa a enxergar ali, a priori, o fim dele. E acontece aquela questão daqueles caras que, em países lá, que querem tomar uma vacina para dar fim, né? Fugindo aqui de falar a palavra, na vida. Por quê? Porque é uma vida materialista, focada em bens materiais. E quando ele começa a perceber que não vai mais usufruir disso, ou já se enjoou de usufruir disso, ele começa a pensar em se churrascar, né? Agora, a vida da pessoa transcendental, né, que tem essa visão mais além do material, além do próprio corpo. Essa daí, quando chega a morte, ela sabe que ainda tem mais depois da morte. Então essas pessoas tendem a chegar até o limite da sua vida. E quando elas partem por motivos de doença ou de velhice, né? Veja aí como é a diferença, só por causa desse detalhe, desse esclarecimento, dessa sabedoria que todo mundo já tinha antigamente, mas que hoje em dia está sendo escondida, e os pais hoje, a igreja também está muito pisando na bola, e o povo está ficando tudo louco mesmo e não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Mas esse é o objetivo. Você tendo aí uma visão mais transcendental, você zera de fato essa vida aí corporal. Você não tendo, você acaba abortando aí a tarefa no meio do caminho, porque se enjoou das anestesias. As anestesias não fazem mais efeito. Você não joga mais jogos, não se anima mais com o trabalho, não joga esportes aí com os amigos, porque talvez você envelheceu e tem dores na perna. Você já não serve mais para sexualidade, né? Isso aqui ataca as mulheres muito, né? Porque na juventude elas tem toda a beleza delas e logo ali, a partir dos 35 anos, já começa a decadência. Então essas ilusões aqui, que te cegam por uma grande parte da sua vida, se tornam depois um peso insuportável. E se você não tem
aí essa noção de transcendência, esse peso fica muito mais pesado ainda. Bom, para você que chegou aí até aqui no vídeo, curta o vídeo, manda um emoji aí nos comentários aí e considere se inscrever no canal. E agora fique aí com um pedacinho de sabedoria do Salomas. Quem cultiva sua terra sacia-se de pão, quem persegue o vazio sacia-se de pobreza.